A quantidade de conhecimento espiritual do ser humano é muito menor do que a quantidade de conhecimento sobre astronomia que Ptolomeu tinha. Os cientistas e teólogos deveriam ver a teologia da humildade como uma oportunidade para reunir seus recursos e explorar juntos a vastidão do universo. Tomamos como modelos aqueles cientistas cuidadosos que não se deixam enganar pelo orgulho intelectual e que não negam os fatos imateriais. Somente a arrogância pode levar os outros a afirmar que o que não podem compreender não pode existir. Vemos uma oportunidade de cooperação entre as disciplinas da ciência e a religião. As questões realmente primordiais sobre nossa natureza e o significado de nossa peregrinação são fortemente interdisciplinares. A ciência já está demonstrando quão frutíferos são os estudos interdisciplinares no campo relativamente novo da neurociência e no campo muito novo da ciência cognitiva. Prevemos avanços imensos na compreensão e no desenvolvimento humanos para quando os cientistas humildes e teólogos se reunirem e articularem uma pesquisa interdisciplinar em uma espécie de teologia experimental. Talvez o futuro se abra para a exploração científica de temas espirituais como o amor, a oração, a meditação e a ação de graças. Essa nova exploração pode revelar que existem leis espirituais, princípios universais que operam no campo espiritual exatamente como as leis operam na esfera física. Uma teologia experimental desse tipo estaria centrada em Deus, reconhecendo que Deus também se manifesta por meio de uma dimensão espiritual na qual vivemos. Uma teologia experimental como essa poderia reconhecer que ocorrerá um novo renascimento no conhecimento humano, que poderá construir com dados das ciências físicas e humanas sobre as fundações que representam as poderosas inspirações do passado. Talvez a ênfase religiosa do futuro seja colocada no pensamento aberto e nas conclusões que são tentativas. É possível que ela motive mais a diversidade do que o sincretismo, mesmo que nosso universo já tenha provado estar em constante mudança e progressivo desenvolvimento. Ptolomeu foi um astrônomo e geógrafo lá do tempo antigo, e as teorias que ele tinha naturalmente colocaram a Terra no centro do universo. E os dois trabalhos mais importantes de Ptolomeu, Almagesto e Geografia, potencializaram as pesquisas científicas no campo da geografia e da astronomia. As obras de Ptolomeu eram aparentemente tão perfeitas que elas realmente perduraram por 1400 anos. Mas tem um fato muito curioso aí. Mesmo que Ptolomeu fosse uma celebridade na antiguidade, ele não era um dos mais talentosos nem na matemática, nem na astronomia e nem na geografia. A genialidade de Ptolomeu estava muito mais ligada na sua capacidade de reunir e pesquisar os dados dos seus antecessores e introduzir um desenvolvimento para facilitar a sua redação com relação a todo o conhecimento que estava compilado ali. Ele possuía a capacidade que era equivalente a criar manuais sobre temas científicos, e isso a ajudou a restringir o nível de conhecimento às suas próprias limitações e às limitações do seu tempo. Mas Ptolomeu nunca sequer havia imaginado que o planeta Terra fosse apenas um de muitos outros planetas ao redor de apenas uma de 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é somente apenas mais uma de mais de 100 bilhões de galáxias em todo o nosso universo. Na aula de hoje, você vai entender todo o processo de expansão de consciência para o desenvolvimento espiritual do ser humano, tendo como base todo o conhecimento científico. O estudo do universo nos leva a uma nova análise da humanidade em relação ao seu entorno. Disse que a humanidade como um todo entrou na era do despertar espiritual e que seus bolsos estão saindo de seu sono e começando a se questionar sobre alguns temas. Há ventos de mudança na Terra, a mente humana está se alargando e muitos sentem dores crescentes. Poucas pessoas podem negar que um processo vital de evolução esteja ocorrendo na condição humana. A consciência humana está se desdobrando em uma espiral ascendente que pode ter sido originada pelo fato de que anos atrás, quando as nações possuíam algum conflito de interesses, raramente sentavam-se para discutir seus problemas
e os resolviam guerreando. Hoje, as nações tentam solucionar os problemas internacionais com métodos não bélicos. Nos negócios e na indústria, vemos mais arbitragem e mediação, o que indica uma evolução de consciência. Em muitas disputas legais, a orientação é solucionar litígios jurídicos fora dos tribunais, em vez de forçar que cada caso seja levado à corte. Alguns místicos descrevem a vida como se fosse um parêntese na eternidade. E é muito óbvio que você veio do passado e você está nesse parêntese no tempo, dentro do qual você pode olhar para a história e determinar o quão longe você chegou. E o fato é que você faz parte, sim, de um grande programa. E você simplesmente vai avançando, progredindo, de acordo com o desdobramento da sua consciência. E a esfera do espírito engloba tudo, absolutamente tudo nesse planeta. E não é somente esse planeta que a esfera do espírito engloba. Ela engloba também todo o universo. E será que a natureza poderia ser uma onda transitória no meio de um trabalho de criação infinita de Deus? O fato central do universo é que o espírito é aquela vida infinita e a energia que está por trás de tudo. Aquele princípio autoexistente da vida, do qual tudo provém e não somente do qual tudo surgiu, mas do qual tudo surge continuamente. Se existe uma vida individual, deve necessariamente haver uma fonte infinita de vida da qual ela provém. Se existe uma qualidade ou força do amor, deve haver uma sábia fonte da qual ela brota. O mesmo se aplica à paz, bem como à força e àquelas coisas que chamamos de materiais. É muito importante que, do ponto de vista do desenvolvimento espiritual, você tenha a percepção de que você surgiu de algum lugar. E mesmo que esse lugar seja desconhecido, você trouxe com você um estado de consciência específico. E enquanto você estiver aqui, você estará expandindo essa consciência. Em alguns níveis de consciência, pode ser que você está dando passos gigantescos, mas se você tiver um olhar um pouquinho assim mais amplo, você simplesmente vai perceber que a sua quantidade de conhecimento espiritual é muito menor que os conhecimentos que Ptolomeu tinha sobre astronomia. A casa do espírito é muito vasta. Como habitante do planeta Terra, você não é totalmente dependente da sua consciência humana. Você pode simplesmente atrair a atmosfera de uma consciência espiritual para a sua vida, que vai te dar apoio e orientação, já que no plano espiritual não existe nenhuma barreira entre céu e terra. E o fato é que alcançar uma vida espiritual não é um processo rápido. Você precisa se dedicar continuamente a tudo aquilo que for maior do que os seus conhecimentos e as suas atividades humanas. A ciência está revelando um mundo incrível que possui um fluxo dinâmico, cujos mecanismos são cada vez mais intrigantes e impressionantes em sua beleza e complexidade. Os próprios cientistas estão aprendendo a viver e trabalhar com um nível mínimo de incerteza e grandes descontinuidades na evolução e complexidade da diferenciação celular. No entanto, os cientistas converteram essas e outras descobertas em oportunidades e muitos deles expressaram uma nova abertura às questões filosóficas e religiosas sobre a vida e o universo. É fato que a ciência da informação e da pesquisa espiritual vai se estabelecer com força total nessa nova era. E com certeza você pode investir o seu tempo e os seus esforços realizando pesquisas científicas dentro do campo da espiritualidade. E com certeza os seus esforços serão iguais ou superiores a todas as investidas que são realizadas atualmente no campo da medicina. E as recompensas podem ser enormes, tal como a harmonia, o aumento da paz no nosso mundo, a felicidade, a espiritualidade, a informação e, claro, muito trabalho e produtividade. E assim como Ptolomeu, você pode começar a sua busca a partir dos recursos que já estão disponíveis e assim reconstruir pesquisas antigas. Na aula de hoje você entendeu o quão importante é reunir e compilar informações que aparentemente podem ser ultrapassadas, mas que naturalmente podem ser desenvolvidas a partir do seu conhecimento atual
e da sua busca no campo da espiritualidade. E na próxima aula você vai entender de quem é a recompensa. E aí, você gostou desse vídeo? Então deixa aí o seu gostei e se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito e compartilha esse conteúdo com as pessoas que você ama, porque naturalmente elas ficarão muito agradecidas por ter esse conhecimento e terão uma transformação pessoal. E eu também sou muito agradecido por ter você aqui comigo e eu te espero sempre no próximo vídeo. Até lá!